A barca de Pedro nos tempos modernos é o avião. Viajar com ele é ver o sucessor de Pedro em ação pelo mundo fora. E às vezes acontece mesmo a hipótese de conversar com o Papa. Sim, antes de mais, é um grande incentivo receber um prémio destes com o objetivo que é o desenvolvimento e a paz. A minha área, por excelência, é dar testemunho disso mesmo, não é? Dos esforços do Papa, que já é o terceiro que eu conheço, neste campo. E, portanto, eu acho que também é, de certo modo, um reconhecimento do que é que faz a Santa Sé através do jornalismo. Claro que isto depois toca à questão de como informar. Não é? E isso é a aventura da liberdade de cada jornalista. Infelizmente, muitas vezes, o que prevalece é aquilo que vende mais, entre aspas, ou que é mais motivo para ambiguidades ou escândalos ou assim, mas se a pessoa for leal com a realidade e contar verdadeiramente o que acontece, também há muito de bom a acontecer. E creio que, pelo menos eu leio assim, o objetivo deste prémio também é valorizar aquilo que acontece de bem a favor do desenvolvimento e da paz. E por isso também tem a ver com a própria Rádio Renascença, que tem como opção editorial orçamental, que é bastante pesada, acompanhar as viagens do Santo Padre, e isso também tem, ao longo destes anos, tenho visto este universo da paz e do desenvolvimento em múltiplas facetas. Creio que também isso terá, penso eu, ajudado a este prémio. De qualquer modo, é ligado à doutora Maria Barroso. E a doutora Maria Barroso, ela própria, também era uma grande protagonista nestas temáticas. Eu muitas vezes cruzei-me com ela em trabalho, claro, foi assim que a conheci, e ela também era muito entusiasta pela defesa da família, dos valores da vida. Ela integrou sempre uma comissão de Portugal no Vaticano para a Pastoral da Saúde, e, portanto, são elementos que coincidem entre a minha profissão e, no fundo, uma das opções de vida dela, que era exatamente também tentar ajudar à educação e à construção da sociedade com mais paz e desenvolvimento. Quer dizer, o pontificado do Papa João Paulo II marcou claramente a minha vida, foram praticamente 19 anos a segui-lo, não é? Aliás, o pontificado dele foi muito grande, portanto, eu quando comecei, eu já ia com grande avanço. Exato. Eu comecei a seguir o Papa em 86. Mas, claro que marcou muito, e as primeiras viagens são históricas. Aliás, eu tive a oportunidade de escrever isso mesmo num livro, que é Porque Viajas Tanto, imensas peripécias, mas ao mesmo tempo introduziu-me neste hábito, que agora é um hábito, mas na altura era mesmo uma novidade, da relação pessoal que ele tinha com os jornalistas, não é? E o facto de eu ser a única portuguesa que integra a comitiva dos jornalistas, isso também jogou a meu favor, porque João Paulo II era muito devoto de Fátima desde o atentado, que sofreu em 81, e eu era a única jornalista portuguesa que falava sempre de Fátima para chamar a atenção dele, coisa que conseguia. E mais tarde, depois, ele já me conhecia, claro, porque nós praticamente somos sempre os mesmos. Era a portuguesa, não é? Era a única portuguesa, e portanto isso foi muito, para mim foi mesmo incontornável na minha vida, a minha ligação, que cresci, sem dúvida, na fé, seguindo o Papa João Paulo II, e claro, também, espero eu, do ponto de vista humano, com aquilo que eu vi nele. De facto, não é sempre que nós temos a sorte, que é mesmo assim, de conviver com o santo. E isso foi inesquecível. Quem quer que seja, que nós é suposto fazermos reportagens sobre essa pessoa em ação, também se revela muito. Por exemplo, o nosso Presidente da República, comparado com o anterior, não é? Quer dizer, a personalidade, o seu estilo, a maneira de ser, assim é com o Papa também, não é? Mas integrar mesmo aquela comitiva que entra com ele no avião é mesmo uma coisa impressionante, e isso também ajuda muito depois nas facetas com a qual descrevemos. Eu acho que, apesar de tudo, temos mesmo maior facilidade em conhecê-lo melhor, claro, do que quem vai ter um determinado país e vê o Papa lá de longe. Isso, porque claro que temos muitas vezes a oportunidade de conversar mesmo com ele pessoalmente. Eu, em relação ao Papa Francisco, então tive a grande alegria de conseguir uma entrevista só porque simplesmente lhe perguntei se podia entrevistá-lo um dia. E eu, muito longe de imaginar que ele me ia responder que sim,
e por isso foi essa oportunidade também é que é um enriquecimento pessoal e profissional. São completamente diferentes. Isso também é fascinante, é muito fascinante, porque o chamamento ao sucessor de Pedro, não é, à luz da fé, é aquele homem, e aquele homem tem um caráter, uma personalidade e um estilo e tem uma história pessoal muito diferente dos três que eu conheci, não é? Porque também pela idade, por exemplo, com que João Paulo II foi eleito comparado com a idade de Bento XVI e de Bergoglio, de Papa Francisco, e com as suas perspectivas, maneira de ser, com as suas preferências, e eu acho isso fascinante, porque senão parecia que para exercer a missão de Papa, não é? Era preciso umas características especiais, não, porque eles são totalmente diferentes. João Paulo II era um desportista, Bento XVI odiava futebol, o Papa Francisco era mesmo tifoso do São Lourenço Almagro, com cartão e tudo de sócio, coisa que eu acho que Bento XVI nunca assistiu a um jogo de futebol, a não ser se calhar como Papa, e foi só um bocadinho, porque não devia ter muita paciência. Sim, apesar de tudo, mas gostava era de música e pediu para levar o piano para casa, para a casa pontifícia quando foi eleito, e portanto isso é muito interessante porque tem os seus gostos e é mesmo assim, quer dizer que são pessoas como nós e são humanos e portanto cai sobre eles esta missão que eu imagino é avassaladora de conduzir a Igreja e isso também é muito interessante. Eu acho que é um bocado desatino, nunca sabemos o que é que se há de esperar do Papa Francisco. O Papa Francisco é mesmo imprevisível. Porque agora eu acho que ele deve estar a sofrer mais com o facto do confinamento, não é? Porque apesar de tudo é um homem com quase 84 anos, já teve problemas de saúde em relação aos pulmões, portanto é normal que agora haja uma proteção maior. Mas ele sempre disse de si próprio que só se encontra bem misturado com as pessoas, não é? E isso, por exemplo, era muito diferente do estilo do Papa Bento XVI, que era mais intelectual, era de uma grande inteligência, que foi fundamental no seu pontificado e muito mal amado e compreendido, porque implicava ler e estudar o que ele dizia, que ainda vai de certeza dar que falar nos próximos anos, porque é mesmo um doutor da Igreja, mas este é um homem do terreno, de todo o terreno. E exatamente tem uma faceta completamente diferente da que tinha, por exemplo, Bento XVI. Bento XVI era menos dado àquilo que nós costumamos classificar como soundbite, portanto era um pouco mais difícil de interpretar. Sim, era mais profundo, mas ele era e é muito humilde e, portanto, ele juntava as duas facetas de uma grande inteligência, de uma grande lucidez e muito humilde. E isso, pronto, de facto não era muito carismático, não era carismático. Este é ao contrário, não é? Este aparece e é uma festa e, portanto, ao mesmo tempo quer imprimir um dinamismo e uma passada à Igreja que percebemos que é lenta e que tem uma estrutura muito pesada e já com um lastro que já se percebe que se calhar nos nossos tempos, por causa da secularização, não é adaptada, a mais conveniente, e isso há um esforço que se percebe de reforma que está em curso através do pontificado do Papa Francisco, que poderá demorar muito tempo, como se percebe também pelos problemas que ele está sempre a cruzar-se com o seu desejo de reforma, mas como ele disse, reformar a Cúria, por exemplo, é comparável a limpar as FIs do Egito com uma escova de dentes. Nós gostávamos de saber o que se passa lá dentro, mas não podemos ir, até desligam a rede de telemóvel para não haver tentações. Mas era isso que eu ia perguntar, o conclave, a maneira como aquilo é feito, aos dias de hoje parece uma coisa... Bastante surreal, porque comunicam por fumo. Exatamente. Como é que é? Numa era digital super avançada tecnologicamente, o conclave ainda se comunica por sinais de fumo. É assim? E como é que é, do ponto de vista do jornalista, fazer É talvez o pesadelo maior, então para quem tem que fazer diretos, que é o meu caso, é o maior pesadelo que uma pessoa pode imaginar, porque não sabemos mesmo nada, não sabemos quem é, só sabemos se há Papa ou não há Papa. Habemus Papa! E no momento em que há Papa ainda demora uma hora, mais ou menos, para as pessoas poderem reunir todas na Praça de São Pedro, e depois há o anúncio, e o anúncio é em latim, e é dito o primeiro nome do eleito em latim, que temos que arrumar os nomes por primeiros nomes, não é? Por nome de batismo, e não por apelido. E o José. Mas, por exemplo, há nomes em latim muito complicados que não são assim tão óbvios. Eu dei-me ao trabalho de fazer isso no último conclave. Por exemplo, Oscar é Ansgarius, está no A. Portanto,
E temos que, normalmente são à volta de 120 ou mais. Portanto, temos que mais ou menos conhecê-los, porque o meu pesadelo maior, devo dizer aqui, é anunciarem e eu não fazer ideia quem é, porque portanto temos que saber 120 nomes e pessoas. Agora já há Google, podemos ir imediatamente ver, mas no momento do direto é um momento de grande adrenalina. Sem dúvidas a Portugal, não é? Que tive a oportunidade de fazer de 91, portanto em 82 ainda não era jornalista, quando João Paulo II cá veio, depois fiz todas as outras, em 91 e no ano 2000, em 91 a bordo do avião consegui uma mini entrevista com o Papa João Paulo II, e depois com Bento XVI em 2010 e com o Papa Francisco em 2017, claro, portanto essas são as que mais me impressionam. Depois há umas, é muito diferente, porque, por exemplo, há umas de caráter histórico que é bom, que eu gosto de pensar, estive lá, tipo quando ele ia à Polónia com milhões de pessoas na missa, ainda no tempo em que havia o muro e que cada presença do Papa era mesmo um gesto também político de grito de liberdade. E também estive em Cuba, na histórica visita em que o Papa João Paulo II, a primeira vez que um Papa se encontra com o Fidel Castro em Cuba. Portanto, 98. Sim, depois há todas aquelas viagens também muito interessantes que ele fez quando caiu o muro aos países da ex-União Soviética, com uma miséria impressionante e com uma fé que levou até ao martírio de muitos desses fiéis, sei lá, a Lituânia, a Ucrânia, e isso, sei lá, o Cazaquistão, que é um país que também teve um campo de concentração terrível, e o Papa também homenageou todos os que morreram por causa da fé, portanto, ainda por cima ele Papa polaco. Mas também me impressionou o contrário, por exemplo, o Papa Bento XVI, que foi à Alemanha e que foi super exigente e mesmo muito duro, com o risco de se tornar a fé uma multinacional e esquecer o essencial, ou as advertências que ele fazia também à Europa, com que se está agora a verificar, se não mudamos de rumo, nem recuperamos o amor a Deus, mais tarde ou mais cedo. Ele dizia mesmo, o Papa Bento XVI, estamos feridos de morte e a fé pode desaparecer da Europa, como se dá a perceber pela secularização cada vez maior, etc. E o Papa Francisco, com o seu estilo de todo o terreno e esta vertente da caridade, talvez uma das que me tenha mais impressionado mesmo, até para não dizer com medo, foi quando fomos à República Centro-Africana e ninguém queria assegurar a segurança do Papa, porque era mesmo uma viagem de grande risco, e que nós fomos porque foi no ano da Misericórdia que ele quis inaugurar, abrir a Porta Santa da Misericórdia, e aí foi muito impressionante, porque se havia país que mais precisava e precisa da misericórdia e do entendimento entre uns e outros, é ali, e ele foi lá. E, portanto, foi ele a primeira pessoa a dar o exemplo. Portanto, são facetas muito interessantes e uma pessoa aprende muito.